galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, preciso nem falar. Ontem, sexta-feira, aquele dia que nunca decepciona, porque sempre tem uma barbaridade. A disputa, inclusive, foi grande entre o governo, a esquerda e a imprensa para ver quem ganha aí o troféu Picanha de Ouro. Para falar sobre isso e muito mais, dividi o vídeo em 6 partes. Acho que vai dar para comentar sobre 4 delas. Quero começar falando de algumas coisinhas relacionadas à imprensa e à censura, que é uma coisa que não é só por parte da imprensa, mas mostrar algumas coisas que estão acontecendo aí no Brasil ao longo do dia de ontem. E no meio dessa confusão, tem uma notícia que é meio ruim, mas é bom. No Brasil isso acontece. É ruim, mas é bom. Vocês vão entender por quê. Coisa realmente que saltou aos meus olhos. A relatoria de um novo inquérito sobre fake news. Tem um novo inquérito. Novo. Acredite se quiser. Depois, segundo tema, bem positivo. Notícias aí sobre a atuação do povo brasileiro. Algumas histórias aí importantes. Fiquei surpreso até com a cobertura da imprensa de alguns fatos. E nesse ponto, rapaz, eis que surge duas figuras da esquerda, né, amplamente conhecidas no cenário nacional, meio que para desmentir a Globo e o Lula. Mas é relógio parado, né? 2 vezes no dia a turma acerta. E aí eu quero mostrar para vocês como algumas pessoas não têm nenhum compromisso com o Brasil. O pessoal não quer ver o Brasil andar para frente. A mesma pessoa que desmente a Globo, eles falam sobre o cenário atual do Brasil, falando que não existe isso de união nacional. Não existe. Assim, eles são intolerantes, não tem espaço para a direita. Vídeo aí muito surpreendente. Ontem também fiquei surpreso que Carlos Bolsonaro foi assunto fora da bolha da direita. E, inclusive, ele acabou por escancarar a hipocrisia da esquerda. É outro ponto. Depois a gente vai faltar a falar do consórcio, mais algumas coisinhas aí, seu Reinaldo Azevedo, um texto interessante sobre a imprensa, né, como ela vem agindo aí nos últimos dias. E se der tempo, eu acho que não vai dar. Eu acho que o quinto tema a gente vai olhar só a primeira notícia. Segundo a Globo, Lula tá em seu melhor momento. Eu não consigo entender por quê. E tem mais umas coisinhas, e depois as confusões da carreta furacão, e depois dessa longuíssima introdução. E aí eu já falei, né, que a disputa pelo troféu da Picanha de Ouro foi bem aguerrida. Olha só. Manchete. Folha tem dificuldades para distribuir jornal impresso no Rio Grande do Sul devido às chuvas. Não, beleza, né? A matéria bem factual, tá relatando um fato. Mas como eu sempre digo, sempre observem tudo. O jornalista, o horário, o veículo, a imagem que ilustra a matéria. E eu fui correr no Twitter para olhar, porque eu acho que o enquadramento do Twitter é melhor. Mas eu vi a imagem no site da Folha de São Paulo. E mesmo pequenininho, como eu dou um zoom para ler, né? Minha vista não tá tão boa e eu não quero ficar usando óculos. Eu consegui ver essa imagem. Eu falei, não é possível. Não é possível. No meio da confusão, a Folha de São Paulo coloca aquilo ali, ó. Piora na popularidade de Bolsonaro persiste após 7 de setembro. Não tinha nenhuma outra imagem para usar? Nenhuma outra? Tem que atacar Bolsonaro? Rapaz, depois a turma reclama. Depois a imprensa reclama quando coisas assim acontecem. Repórter da Globo é hostilizado ao vivo. Desserviço, mentira da mídia. Por que será que a população está agindo dessa forma? A imprensa jamais vai fazer uma autocrítica, né, de si mesma? Isso a gente mostrou ontem. Fiquei até surpreso que a Folha de São Paulo divulgou. Socorrista grita Globo lixo e fora Lula durante a entrevista à CNN. Por que será que as pessoas estão agindo dessa forma? Eduardo Leite, ouvindo verdades. Aqui a gente vai dar play, só pra sentir o drama, né, do questionamento. Qual o motivo da televisão Globo não ter divulgado Peraí, quando acabou o Jornal Nacional? Qual o motivo da televisão Globo não ter divulgado quando acabou o Jornal Nacional o caos que o nosso estado está vivendo, enquanto eles botaram a Madonna, o que o governo está investindo? Na terça-feira, eu botei no Twitter lá ainda na rede social. Mandem todo o apoio aéreo. Tá lá nas redes sociais. Mandem todo o apoio aéreo. Nós vamos precisar de tudo. Lá no vai ser entrevistado pelo William Bonner, tá? O que eu queria entender? Porque
Rede Globo e as suas escrituras trouxeram para cá? O que eles investiram no Sul? Por que eles não passaram? Na hora de cobrar culpado. Eles estão culpados de não cobrar não ter visto. Eu sei que hoje não está sob seu controle. Eu queria entender qual é a visão do governo a Globo, que é a maior massa de influência hoje. Divulgando, estão mostrando a situação, então está mobilizando muita gente, ajuda a mobilizar muita gente. O áudio tá meio ruim. Eu acho que deu pra vocês pegarem um pedaço. Esse vídeo eu mando completo lá no Telegram. Mas é o seguinte, o rapaz, ele tá questionando a Globo. Porque a Globo não deu o destaque devido para o Rio Grande do Sul já no início. Quando a Globo estava preocupada com o show da Madonna. E aí, para surpresa de ninguém, Eduardo Leite sai em defesa da Globo. É isso aí. Depois a turma não entende por que a população tá tão chateada. Aqui você tem que ir vendo as camadas, né? Primeira camada, a dupla aí, Double Dragon. Já lembra Double Dragon? Você lembra do Double Dragon, aquele filme que passava na sessão da tarde, que era um jogo de videogame, tinha dois irmãos, um era Billy, o outro eu não lembro, que tinha umas medalhas que ele juntava, aí aí quando juntava as medalhas ganhava roupa de ninja, um azul e um vermelho, Double Dragon, os dois dragões, tudo a ver. E aí nesse filme era bacana, que tinha um cara que comia tanto que ficava com a cara toda deformada, que parece uma pessoa de lá também, não sei quem é. Mas enfim, Double Dragon apresentando, olha como é a apresentação, né? Lendo as ordens que recebe no celular. Esse é o novo jornalismo da Globo. Com quem ela será que estão conversando, eu não sei. Aí tem a camada de cima, depois do Double Dragon, Pedro Cerise. Quem é Pedro Cerise? No Twitter ele coloca ajudante geral. Tá fazendo um pouco de si mesmo. É o dono do antagonista. O cara aí com muito dinheiro, tem ações aí de algumas empresas bem importantes no Brasil, tem muito dinheiro. Por favor, alguém manda um vídeo do Gemidão ao vivo para essas duas. Nunca pedi nada para vocês. Todo mundo fazendo piada. Este é o jornalismo que apura fatos. Fatos. Só sai no celular delas. São as porta-vozes do establishment brasileiro. Double Dragon, né? Os dois dragões. Dragões duplos. Dragões em dobro. Sei lá. Defina aí como você quiser, mas realmente encaixou, viu? Deve ter colocado a foto, tô pensando em fazer isso depois. Aí, como a turma não decepciona, você vê que o cara tava ali reclamando, né? Poxa, o que é que a Globo fez pra ajudar a divulgar as coisas importantes? Tá aqui, ó. O que acontece nessa tragédia no Rio Grande do Sul é mais uma evidência da necessidade de ter regras para combater a desinformação, diz Orlando Silva. A jornalista lá da coluna da Miriam Leitão foi atrás do Orlando Silva para ajudar a propagar a narrativa de que é necessário censurar, não, regulamentar as redes sociais. Para isso aí a Globo nunca desaparece. Para isso a Globo tá à disposição, ó, batendo continência, bora. É tudo nosso, nada deles. Só pegando aqui o bonde, porque isso aqui foi divulgado ontem. O Instituto Vero, o Instituto do Felipe Neto, tem uma parceria, ó. Escolas Conectadas, mais Educação Midiática, curso Fake Dói. Investiga a desinformação. Aí eu não achei estranho, né? O Vero com o governo federal. Mas tá aí, né? Pra vocês verem aí como é que são as coisas. Não tem nem o que falar, né? Você vê, nossa contribuição é fruto de uma parceria com a SECOM e o Ministério da Educação, que apresentou uma coletânea de cursos autoinstrucionais sobre educação midiática e junto com o nosso tem uma infinidade de outros materiais para você conhecer. Aí, ó. Grande combate às fake news. Talvez uma daquelas mensagens que a Daniela recebeu ontem, né, foi uma dessas que ela falou, né? Quem deu o furo de reportagem, né? Primeiro, quem soltou essa notícia primeiro no Brasil foi ela. Você viu ali, ó? Blog da Daniela Lima, por Daniela Lima. Governo cria sala de situação contra fake news e vai às plataformas. Prioridades.
a gente vê por aqui, né? Criar uma sala aqui pra gente, planos, sabe? É realmente assim uma situação de conflito gigantesco. Não criar uma sala para monitoramento de fake news. Aí eu pergunto para vocês, nos graus de prioridade, em qual vocês colocariam? Isso aqui é uma prioridade, né? Mas em qual, né? Nas prioridades que tem. A AGU, Ministério da Justiça e Secretaria de Comunicação buscam estratégia para conter enxame de desinformação diante da calamidade. Integrantes do governo federal decidiram criar uma sala de situação para monitorar o combate, o que especialistas definem como um enxame de desinformação. Gosto disso, né? Especialistas. Como a edição da 18 mostrou, grupos que monitoram redes sociais detectaram um movimento coordenado para disseminar mensagens falsas sobre a atuação do Estado na calamidade, difamação às forças e de estímulo ao pânico econômico. Eu acredito que a Daniela Lima, ela fala, não, ela parece falando, não, a turma aí tá vendo, tudo organizado, um mega complô organizado. Em determinado ponto ela fala, e quem conhece já sabe do que eu estou falando. Você vai nas redes sociais e você entra naqueles perfis que você já sabe, aqueles perfis já conhecidos, estão todos comentando a mesma coisa. Quem são os perfis conhecidos? Era bacana a Daniela Lima falar com todas as letras. Fala aí, Daniela. Você que sabe das coisas, você que conhece os especialistas, você tem que ter as mensagens de primeira mão. Vocês nunca titubeiam em apontar o dedo. A pessoa está sendo investigada por fake news, vocês já fazem a caveira delas. Por que não fala, Daniela? Fala lá ao vivo. Ao vivo. Bota lá na Globo News o que a pessoa está falando. Deixa a população ver, né? Os seus telespectadores. Segundo o blog apurou, o Messias, nosso grande AGU, se reúne nesta tarde com as plataformas das redes sociais para tentar definir um protocolo de atuação diante de situação de calamidade. A PF e a Secretaria Nacional do Consumidor também estão integrados à força-tarefa. Esse comentário aqui é aquela reflexão básica que acho que explica muito dessa grande sala, né, de preocupação. Aspas. O chefe da SECOM de Bolsonaro, Fábio Van Garten, oficiou o ministro da Justiça para determinar que a Polícia Federal investigue uma lista de influenciadores que vem disseminando informações falsas sobre o trabalho do governo durante o Fique em Casa. Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições como as forças, né, como um todo, disse o ministro. O ministro da Justiça anunciou que as mentiras sobre o governo serão reprimidas com toda a força da lei. Precisamos primeiro investigar e depois ver a repressão. Óbvio que isso é uma peça de ficção. E aí o Hugo pergunta, qual seria o tom da imprensa se a notícia fosse essa, no auge do Fique em Casa? Ou se simplesmente fosse o governo Bolsonaro no presente momento? Todo mundo sabe como seria. Todo mundo sabe como seria. O Lula pode tudo. E a Globo apoia em tudo. Tudo. O que a Globo tá fazendo com o Brasil não dá para descrever em palavras. Mas vamos lá. Só um segundo. Essa é aquela notícia que eu falei. É ruim, mas é bom. Ruim, mas é bom. Aí você fala, como é que pode ser bom? Tentando aqui levar um tom, né, mais alegre hoje, dando assim umas risadas, tentar botar o ânimo pra cima, porque diante de tanta tragédia, a gente ficar mais pra baixo, acho que não resolve nada, né? Então, pelo menos, tentar passar o assunto de uma forma um pouco mais leve. Mas isso aqui tem um lado bom nisso, gente. De coração mesmo, né? Tentando agradar ninguém. Carmen Lúcia será relatora de inquérito das fake news sobre enchentes no Rio Grande do Sul. A decisão de abrir o inquérito ocorreu após o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, destacar os impactos causados pelas fake news em reunião de emergência com ministros realizada ontem no Palácio do Planalto. E vejam só, a Rede Globo e o governo estão comentando que são as instituições como um todo que estão sendo atacadas. Veja como foi o pedido do Paulo Pimenta, falando lá, né, os organismos, as instituições que podem estar com suas imagens sendo dilapidadas, o que atrapalha, Polícia Federal, as forças, FAB, né, o próprio Planalto, tudo mais.
em tempos, tipo, semana passada, isso seria chamado facilmente de um ataque contra o Estado Democrático de Direito, né? Postagens antidemocráticas. E eu acho que agora vocês vão entender o que eu quero falar. Desde 2019, tudo ligado a questões antidemocráticas e questões ligadas a fake news, ainda mais quando é apontado pessoas que já estão sendo investigadas em inquéritos meio que paralelos similares, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, que está aí no alvo dessa investigação. Normalmente está caindo na mão de uma determinada pessoa, de um determinado juiz, determinado ministro do Supremo. E desta vez caiu na mão da Carmen Lúcia. Pode não ser nada isso aqui? Pode não ser nada. Mas chama a atenção. Chama a minha atenção. Chama a minha atenção. Como desta vez, um inquérito sobre fake news. Polícia Federal vai investigar, a Ministério da Justiça solicitou, tudo mais, tudo bonitinho, conforme segue, né, o trâmite. E não sei. Acho que vale a pena deixar aí, né? Observar. As coisas estão meio um pouco mais calmas nesse âmbito de liberdade nos últimos dias, né? Voltando a falar Globo, governo e as forças, né? Generais aí muito preocupados. Gostei dessa imagem que o Eduardo Bolsonaro postou. Você vê ali, ó. Tem 6 perfis. O de cima, PT no Senado. À direita desse, PT Brasil. Abaixo, Lula oficial, né? Ministério da Defesa, SECOM e Governo do Brasil, né? E aí são 2 postagens. Aí o Eduardo fala, rapaz, se estivessem menos preocupados com as narrativas mentirosas que tentam emplacar e focados na missão de ajudar, provavelmente o sofrimento do gaúcho seria amenizado. Em tempos de Jair Bolsonaro, presidente, né? Isto seria GDO. E ensejaria inquérito, né? Porque são vários perfis diferentes publicando o mesmo conteúdo. A Globo com o grande Tomás. O lendário Tomás. Curioso. Muito curioso, né? Muito curioso. No Rio Grande do Sul, comandante das forças combaterão fake news. Importante. Muito importante, muito importante. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das 3 forças, olha o empenho, desembarcaram nessa sexta com 2 missões. A primeira, inspecionar o trabalho dos militares como um todo, que auxiliam nos resgates, e a segunda, combater fake news. Foram todos os comandantes das 3 forças. Rapaz, incrível, 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 incrível. Aí eu me pergunto se eles foram combater esse tipo de fake news. A Aeronáutica envia 108 de 1.749 toneladas de doações por dificuldades logísticas. Tô brincando que é fake news porque o que vem pintando no horizonte, inclusive foi um assunto do editorial de ontem do Estadão que a gente comentou, é que críticas ao governo vêm sendo tratadas como fake news. Você criticou o governo, é fake news. Isso não é muito bacana. E tá falando mais ou menos isso, né? Você vê, ó. FAB identificou uma série de dificuldades logísticas para distribuição de doações. Somente 6% das doações foram enviadas ao Sul até a noite de quinta-feira. Essa notícia aqui, muito mais do que fazer qualquer tipo de crítica, etc., mostra quão profundos são os problemas que o Brasil enfrenta. Isso daqui revela mais um problema que o Brasil enfrenta. Isso aqui, gente, não é corpo mole de ninguém, não é nada. Isso aqui realmente é um problema estrutural. O pessoal quer até ajudar. O pessoal quer ajudar, mas a população tá reclamando que, a ajuda não tá chegando, faz aquilo outro. Realmente, o povo tá... Acho que a reclamação das pessoas, ela tá se somando devido à insatisfação com as últimas décadas, né? Que é como se fosse uma panela de pressão. As pessoas estão, assim, extremamente irritadas, acompanhando os últimos anos, inúmeros escândalos, inúmeras coisas que foram feitas, e que o tempo foi passando, muita gente enricando, quem era rico ficando cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre,
E agora tá todo mundo sentindo na pele os impactos da falta de um verdadeiro investimento. Porque se fala muito de investir, gastar, mas se investe mal e gasta errado. Gasta com bobagens ou coisas que não são prioritárias. O governo vai gastar. O governo sempre gasta. Mas já que vai gastar, gasta com o que realmente vai fazer a diferença. Grandes projetos de infraestrutura. O exemplo que eu sempre venho dando. Cara, transição energética não é a prioridade. A prioridade são os grandes projetos de infraestrutura. Transição energética, tendo fortes chuvas, não ia resolver nada. Até porque, se o Brasil fizer a parte dele, e a tese é que o clima do mundo é integrado, não é porque o Brasil fez a parte dele que as coisas estão resolvidas. Parte de um esforço de todo mundo. Então, a gente tem que se precaver a todo custo. E como é que se precave? Grandes obras de infraestrutura. Qual é o meio para escoar a água? Nos últimos dias, muita gente falando aí sobre criação de canais, tipo o canal do Panamá. É isso que tem que ser discutido. Coisas que realmente vão evitar quando o pior acontecer, ou pelo menos amenizar os efeitos mais pesados dessas coisas. Mas estamos aí. E você vê o sucateamento. A base é pequena. Deixa eu ver se está aqui. Aí, ó. Oficiais afirmaram à Folha que as equipes envolvidas têm relatado 3 principais dificuldades. A primeira é o fato da base aérea de Canoas ser pequena, não ter capacidade para armazenar tantos itens. Os militares ainda têm enfrentado impasses para distribuir as doações com nível da água ainda alto e demais regiões afetadas próximas da capital. Eles também dizem que as doações, quando chegam a Canoas, dependem da cooperação de órgãos locais para distribuição pelo Estado. Então, assim, são vários problemas estruturais que o Brasil vem sofrendo e que, entrando, saindo, a maioria da classe política, que é quem deveria estar tomando essas decisões, não toma, não quer resolver nada. Nada. Mas aí vamos voltar a falar coisa boa de novo. E já era pra ter mudado já pro segundo tema, né? Já tá no segundo tema. Gaúcho de 59 anos. Não, devia estar no segundo tema, não mudou. Enfim. Gaúcho de 59 anos que resgatou 300 pessoas de caiaque sem saber nadar. Não posso me deprimir diante da tragédia. Ivan Brizola aprendeu a manusear a embarcação já no meio da inundação. Gente, a história é linda. O cara mora em Porto Alegre. O cara viu a confusão começando. Tinha uma barraca na frente da casa dele, com caiaque. Ele alugou esse caiaque da barraquinha. Ele dirigiu até Canoas sem saber nadar. Foi aprendendo e ajudando com outras pessoas. Resgatou em torno de 300 pessoas. Como não amar o povo brasileiro? Sem saber que era possível, foi lá e fez. Vítimas das chuvas assumem linha de frente de salvamentos. Estamos sem dormir. Realmente tem gente aí que mal tá dormindo. Ontem eu vi vários vídeos. Eu vi um vídeo muito bacana de gente que tem carro 4x4 e aí encheram os carros de cesta básica, tinha que cruzar o lugar, não tinha ponte, aí os caras pararam, fizeram meio que uma ponte, aí chegaram no lugar, não tinha mais ponte, não tinha estrada, cortaram no meio do cafezal, aí os caras falaram, rapaz, tem 3 dias que eu tô sem dormir, mas não pode parar, ninguém fica pra trás. É o povo. O povo sempre chega junto, é incrível, o povo tá sempre fazendo a parte dele. Se tem alguém que faz sua parte nesse país, dos últimos 100 anos, é a população. Não dá pra culpar o povo. Olha isso aqui. Quem quer dar um jeito? Amigos tiram mais de 20 pessoas em colchão inflável. A água estava no nariz. Os verdadeiros heróis. Rapaz, um colchão inflável é muita determinação em ajudar. É muita determinação em ajudar. Não é nem uma boia. É um colchão inflável. Cara, não, a gente vai. Vamos lá. Pega um remo aí, vamos lá. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Esse caso aqui, eu vou até dar play, não do vídeo inteiro. 7 minutos. Vou mandar completo lá no Telegram. Mas eu quero mostrar pelo menos os 2 primeiros minutos. Pra vocês verem. Isso daqui me pegou. Porque a gente fica aqui olhando, vê as coisas. Eu não consigo ter dimensão dos desafios que a população está encarando. A população que está tentando ajudar as vítimas como um todo. Esse senhorzinho aqui
nasceu de novo. Nasceu de novo. Milagre de Deus. Escuta só. A gente vai conhecer agora o seu Solomar. Ele que está aqui no abrigo, ele estava me contando essa história no momento em que o senhor estava sozinho e ficou desesperado. Eu senti que ia morrer, né? Pedi a Deus, eu disse, olha, me receba aí que eu tô indo. Aí quando eu vi o barulho do... era o jet ski que meu amigo ali vinha vindo. Aí agarrou ele. A água estava tão baixa que ele conseguiu nadar por cima do portão, já acho que deu uns 2 metros. Aí subiu lá por cima, dei a chave dele, mas eu nem via mais que vara verde, eu estava agarrado no corrimão da porta, que a cadeira fazia assim, se balançava, né, tia? Aí eu cheguei e disse, que o senhor me receba que eu já estou partindo. Eu vi um barulho de jet ski aí apareceram aí, me resgataram. Olha, o Salvador... Senta aqui, Marcos. Vem cá, Marcos. Senta aqui pra mim. Fica aqui. Olha, quem conseguiu retirar o seu Solomar da casa, porque ele não conseguia sair, porque não tem as 2 pernas, foi o Marcos. Você... Foi nesse ponto do vídeo que eu comecei a entender. Ele não tinha as 2 pernas. Já passaram... Vocês em algum momento pensaram nisso? As pessoas com comorbidade, deficiência, necessidades especiais. Vocês pararam pra pensar nisso? O senhorzinho de cadeira de roda, imagina, água no pescoço. Assim, ele já tinha rezado. Deus, tô chegando, viu? Gente, imagine você. Faz o exercício de imaginação. Você, na cadeira. Você não nada. Tá preso na cadeira. A água subindo. Tu tremendo. Deus. Pra mim eu tava me vendo, até eu vivi, tô aqui. Você começa a se despedir. Você não dá mais nada. Mais nada. Daqui a pouco você vê um ronco de um motor. Aí eu vou deixar aqui só mais um minutinho pra ele contar mais ou menos como foi que ele ouviu. Ele na hora, falando, gritando, como foi que você conseguiu chegar à casa dele? A princípio, nós fomos dar uma averiguação no bairro Rio Branco, a gente mora ali. Aí paramos justamente numa esquina onde ele morava, até eu não sabia. Aí paramos, desligamos o motor do jet ski. Aí daqui a pouco um grito de socorro. Aí retornamos para trás, eu ouvi que ele estava pendurado na grade e com água até o pescoço. Aí eu gritei para ele, tem como sair? Não, sou cadeirante. Aí que eu fiz logo, isso me imergi na água, com água pelo pescoço também, pulei o portão, que o portão estava trancado, com corrente e cadeado. Aí fui até ele me entregou a chave e jogou na água. Aí peguei a chave da mesma forma que ela ficou boiando, não sei como, abri o portão e fui fazer o socorro dele. Aí botei em cima de um veículo que estava submerso na água, em cima do capô, para poder puxar ele para cima do jet ski de volta. Aí largamos ele na Praça Tiradentes, o lugar onde estava seco, não tinha água. Aí outros pessoas fizeram o resgate dele e levaram para o outro lado. Vim encontrar ele casualmente aqui de novo. Imagine, o portão trancado. Imagina a situação. Chega, ajuda, o portão tá trancado. E aí, bicho? Matou com a chave aqui. E aí joga a chave de metal, flutua. O cara fala, pá, a chave flutuou. Deus botou a mão. Gente, imagine tudo que tá acontecendo. Imagine as dificuldades. Eu até agora sinto que o que tá acontecendo no sul do Brasil, a imprensa não tem a mínima ideia da magnitude disso. Gente, esse assunto é notícia desde o final da semana passada. Tem gente que tá sendo resgatada aí nas últimas horas. E a imprensa, a Daniela Lima, Natuza, Miriam Leitão, foi de São Paulo, tá falando de Bolsonaro, as fake news, o governo, tá preocupado com o governo. Sim, ninguém é a favor de mentiras, mas pelo amor de Deus, o que é que as pessoas têm na cabeça? Nesse momento, não tem nada mais importante do que ajudar essas pessoas. E, gente, a água não vai baixar do dia pra noite. Ainda tem gente que tá ilhado. Quando a água começar a baixar, não vai estar resolvido. Já tá circulando alguns vídeos, algumas regiões que a água baixou. Carro capotado. Lama pra todos os lados.
Equipamento eletrônico, muitos deles, as pessoas estão mostrando que dá para você recuperar. Você vai ter que abrir, lavar, não pode ser com lava-jato, abre coisa, e tem que deixar uma semana. Uma semana aí no sol. Beleza, mas gente, isso aí é no mínimo falando o seguinte, ó, quando a coisa melhorar, vai ser pelo menos uma semana para as coisas começarem a voltar. E quando voltar, você acha que tá tudo resolvido? O governo, graças a Deus, tomando algumas medidas, FGTS, abono salarial, papapá, PPP, crédito, beleza. E a reconstrução? O que é que está sendo planejado para reconstrução? Dessa vez, pessoal, não tem opção. É tipo fica em casa. A gente está diante do que aconteceu na época do fica em casa. Não tem essa opção. Não tem essa opção. E isso é complicado porque a gente está no cenário no Brasil que o governo já não tem controle das contas públicas. As contas públicas já estão no vermelho. Esse ano já vai ser déficit. Ano passado foi déficit também. Pro ano que vem ninguém tá botando fé no governo. E a gente precisa gastar. E esse gasto, obviamente, vai aumentar a dívida do Brasil, etc. Mas não pode deixar esse pessoal para trás. Mas e aí, qual é o plano depois para fazer que a economia pegue fôlego, engrene, para a gente começar a ter lucro para ir quitando as coisas? Porque isso aconteceu no governo Bolsonaro. A dívida chegou a bater mais de 85%, se não me engano, a relação dívida-PIB. Mas aí a coisa foi indo, foi tirando. E quando o Bolsonaro larga o governo, a relação dívida-PIB estava menor do que quando ele entrou. Eu acho que desde a redemocratização nenhum presidente fez isso. Entregar a relação dívida-PIB menor do que quando pegou o cargo. A dívida da época do Fica em Casa, ela foi quitada. Ainda pagou um resto. Deixou realmente no azul. Mas e aí? Nessa situação, o que é que a gente vai fazer? Olha a cobertura. Isso aqui é uma baita cobertura. Leandro Magalhães aí, pô, parabéns. Isso é importante. É passar para a população brasileira o que realmente está acontecendo, para a gente entender. Isso daqui ajuda a fomentar esse tipo de questionamento, para os políticos terem noção. A turma tá lá em Brasília votando o DPVAT. Minha Nossa Senhora! Essa sala aí que o governo criou, devia ter uma sala dessa, um salão oval gigante, os parlamentares, todo mundo debatendo, e a gente vai resolver como essa situação. Eu acho que o pessoal não tá entendendo ainda a dimensão do que aconteceu no sul do Brasil. Aí a turma do relógio parado, que acerta 2 vezes por dia. Fiquei sem entender esse final aqui dele sobre o 100%. Olha, é difícil fazer uma avaliação do conjunto do que está sendo feito. O governo do Rio Grande do Sul não existe. Não está fazendo absolutamente nada, que é típico de governos neoliberais. O que eu vejo é que muita gente fala que eles estão desamparados lá. Eu não quero criticar gratuitamente o governo Lula, né? Mas teria que ver se o governo está empregando, né, toda a capacidade dele como Estado Nacional para socorrer essas pessoas aí, né? Porque o pessoal está muito desamparado. Tudo bem, a questão dos 50 bilhões é importante, tudo, mas e o aqui agora, né? O pessoal que perdeu as casas, que está tentando se salvar aí da inundação, esse negócio todo. Isso aí eu não saberia dizer que se o governo Lula está fazendo 100% que ele deveria fazer, não. Não saberia? Nem eu. E a situação no Rio Grande do Sul é inacreditavelmente ruim. Tá? Nós temos militantes lá que têm nos informado e participam de várias atividades. Eles falam que se não fosse a solidariedade das próprias pessoas comuns, a situação estaria muito pior. Ninguém tem onde se amparar, você entendeu? A situação no Rio Grande do Sul é... Se não fosse as pessoas comuns... Vou até ler, né? Brasil 247 desmente Globo à esquerda. E agora? Fake news que eles estão falando? Vão ser presos? Vão entrar no inquérito? Eu acho que até agora já virou inquérito. A turma tá comendo mosca.
Eu acho que, no mínimo, os parlamentares da direita já deveriam ter pedido a inclusão da Folha de São Paulo, da Globo. A Globo mesmo foi e falou a mesma coisa que o... pra explicar por quê, né? A Folha de São Paulo, porque Eduardo Bolsonaro foi incluído por compartilhar a notícia da Folha de São Paulo, falando aí do tempo lá de mandar reforço, etc, tudo mais. Então, pega notícia da Folha de São Paulo. Ele bota o print numa tela, logo, então, tem que pedir a inclusão da Folha de São Paulo. Leandro Ruschel tá no inquérito, porque falou lá a questão da UTI, das 9 pessoas, que foi notícia divulgada pela Globo, no jornal O Globo, pela Luísa Mercholato, mais ou menos assim o nome dela, no dia 4 de maio, então tem que incluir a Globo. E terceiro ponto, pedir agora a inclusão do Brasil 247. Porque tá falando aí que é basicamente só ter o povo. Junta com esse outro vídeo também, vamos incluir todo mundo. Pega lá o link da live completa, faz aquela transcrição de áudio, né, juramentada, bota lá os pontos que foi dito e beleza, bota lá. Não é pra criar confusão, então cria confusão. Vamos esperar crescer. Mas o que a gente diz, né? Já pede agora, que o negócio tá começando. Não, a gente quer a inclusão da Globo, porque... Aí bota assim, ó. Pessoa direita, a gente quer a inclusão da Globo, porque as pessoas que estão no inquérito foram incluídas por divulgarem informações que a Globo apresentou pro país. E a Folha de São Paulo também. Aí você vê, ó. Onda negacionista acusa governos de não atuar e até impedir resgates. Estão falando do Brasil 247, é? Só pode. Quem tá comentando isso, né? Mas vamos continuar. Relógio parado. Relógio parado acertou 3 vezes. Cadê? Esse aqui, ó. Cavalo caramelo. O que eu não gostei foi do caso do cavalo, né? Eu achei... O que você achou do caso do cavalo? Porque depois eu queria te perguntar uma outra... Esse negócio do cavalo aí, tem centenas de pessoas, morreu mais de 100 pessoas, tem 250 desaparecidos, é um estado de calamidade muito grande, e aí o pessoal fazendo toda uma onda em torno da salvação de um cavalo. Eu acho absurdo isso daí, eu acho um desprezo em relação ao ser humano que está sofrendo lá. Eu também tenho grande apreço pelos animais de uma maneira geral, né? E obviamente todo mundo torce pelo resgate de todos os animais, cachorro. Muito rebanho deve ter morrido afogado, né? nessa história, né? Muitos cachorros, gatos, etc. e tal, mas o sensacionalismo em torno dessa história do cavalo, realmente, assim, quer dizer, o tom emotivo, o resgate do cavalo. E outra coisa que me incomodou também, que eu queria compartilhar aqui, é essa disputa, né, de qual influenciador é mais bonzinho, né? Quer dizer, a gente está numa era dos influenciadores disputando a atenção, né? Os influenciadores do bem para ver qual que é mais bonzinho e os influenciadores do mal para ver qual que é mais canalha, né? Quer dizer, então, a era dos influenciadores é um grande problema também, viu? É muita cara de pau, viu? Fala dos influenciadores e não fala da principal figura, muito próxima do Lula, que fez a festa aí em cima do cavalo caramelo. Mas é bom de ver, né? A turma aí vivendo no mundo em paralelo e a realidade batendo na porta. Seguindo a linha do que a gente comentou nos últimos dias, eu acho que essa situação toda vai se voltar contra o governo por essa falta de tato. Aline Passos coloca na biografia do Twitter que é doutora. O Whindersson Nunes está reclamando. Olha como são as coisas. É aquele efeito Bolsonaro. Se Bolsonaro diz que tomar água faz bem, a Globo vai atacar e dizer que faz mal. O Whindersson Nunes está reclamando da insegurança dos abrigos. Ele coloca a notícia, está cobrando pessoas. Como ele está tocando no nome do bode de ouro, né, o intocável, o deus da esquerda brasileira, vem lá a doutora falar, ó, ele falando que vai chamar uma segurança privada para ajudar nos abrigos. O cara preocupado com as pessoas. Aí vem a doutora, segurança privada? Você tem uma milícia? O Whindersson Nunes. Ela já tomou uma checada. Mas o comentário do Whindersson Nunes realmente, rapaz, bateu encaixado, viu?
Você sabe bem o que eu quis dizer. Mas por uma ideologia, você está tentando fazer pessoas que querem fazer segurança de abrigos, onde acontecem abusos, crianças inclusive, né, procurando suas famílias. Você quer fazer que essas pessoas preocupadas com a segurança pareçam ser mal intencionadas. Seus políticos não estão fazendo nenhuma campanha contra isso daí, né, no meio da situação com milhares de crianças sem destino. Uma pessoa com PhD não consegue conversar com um civil qualquer. Da cidade, como é o número de doutores por metro quadrado. Bom Jesus no Piauí, me respeite. Isso aqui é uma aula para qualquer pessoa que acompanha a política, se deixando levar pela cegueira ideológica. Não consegue sequer conversar com uma pessoa comum. Estudou tanto, doutorado, mas o ego fala mais alto. A vontade de destruir. Por quê? Porque tá falando mal do bode sagrado. Não pode falar mal do bode sagrado. Você vê aqui, ó. É por essas coisas que a imprensa vem sofrendo muito desgaste, que o governo vem sofrendo muito desgaste, que a esquerda vem sofrendo muito desgaste. Aquela senhora ali é assessora de deputado do PSOL. Mãe Terra está limpando o Sul. Diz ex-assessora e deputada do PSOL. Cíntia Cruz comentou postagem sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que já tirou vida de 116 pessoas. Deputada afirma que ela já foi demitida. Assim, é ex-assessora. Não é à toa que a Mãe Terra está limpando o lugar que mais consome carne do sul do país. Tá vendo, gente? Comer carne é um crime. Comer carne é um crime, não pode. É agenda verde, na veia. Na veia. Olha este. As pessoas estão nos abrigos e não vão sair de lá tão cedo. Precisamos discutir a sério e sem moralismo o direito a tcheco-tcheco. Né? Pois é. Inclusive para adolescentes. Rapaz! A Marília, ela é professora da Fefelete, da USP. Você consegue ver que esse tipo de coisa sempre vem da USP, o UERJ, o FRJ, é sempre uma dessa. Aquelas faculdadezinhas assim, michuruca, você nunca vê um lacrador assim, de uma faculdade privada. É sempre das grandes faculdades brasileiras. Incrível, incrível. Agora, isso daqui foi grave. Por isso que eu falei que é relógio parado. Bateu 3 vezes certo. Isso daqui é de um absurdo sem igual. Assim, eu não consigo entender. Como é que isso aqui não vira nem notícia, né? Acho que a imprensa, se tivesse um pingo de resquício de se importar com o país... Sério. Se liga nisso daqui. E se eu falar, é fake news. A situação dramática exige que seja feita uma ação vigorosa. Não tá, eu não vejo essa ação vigorosa da parte do governo do Rio Grande do Sul de jeito nenhum. E eu acho que o Lula não deve botar dinheiro na mão de nenhum desses prefeitos, governadores, nada. De jeito nenhum. Até porque todos eles vão pegar a grana, vão desviar um pedaço e vão culpar o governo Lula. E vão atacar o governo Lula. Que tendo todo cuidado é pouco nessa hora. É uma situação realmente que as pessoas falam, não, veja bem, agora a União Nacional, quer dizer, a direita continua sendo direita, né? Quer dizer, acho que não tem União Nacional nenhuma. Tem que atacar. Tem que atacar o governo, que é responsável. E se ele fez isso daí, como é que a gente vai acreditar que ele vai resolver o problema, sendo que ele não está fazendo nada nesse momento? As informações que eu tenho do Rio Grande do Sul são de que não tem poder público em ação. Não tem governo, exatamente. Eu acho que o Lula deveria mandar um destacamento de pessoas aí, porque o governo não vai dar conta. Eu acho que deveria ter uma intervenção, né? Tentar ver qual que é a maneira e buscar as responsabilidades. Deixa eu ler os comentários. E buscar as responsabilidades. Ninguém quer resolver. Buscar as responsabilidades. Esses dois, no início do programa, eles estão comentando que em 1941 houve uma enchente igual. Achar os responsáveis, querem perseguir.
União nacional? Não. Não tem união nacional. A direita continua sendo a direita. Só existe união quem for de esquerda. O Lula não devia mandar dinheiro pra esses prefeitos. Aí o Atush fala, porque eles vão pegar, vão desviar uma parte. Todo prefeito é ladrão? Todo prefeito do Rio Grande do Sul é ladrão? É isso que o presidente dos quartéis está chamando todos de ladrões? Isso aqui é de uma gravidade sem igual. Sem igual. Isso daqui de direita era a Polícia Federal, mas chegando de helicóptero. Aquele vídeo que ela tem de helicóptero arrombando a porta, é isso aqui, pelo amor de Deus. O que pode ser pior do que isso daqui numa situação como essa? Isso aqui é muito grave, gente. Muito grave. Aí eu fico olhando e falo, rapaz, se uma coisa dessa. O deputado devia pedir, bota aí na investigação. Não tá falando sobre desacreditar as instituições? O Brasil 47 chamou todos os prefeitos do Rio Grande do Sul de ladrões. Ele não fez nenhuma ressalva de não, a maioria. Não, ele vai falar todos. Todos vão passar a mão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Começa a jogar aí, né? Não, você quer investigar? Então enfia todo mundo aí. Vamos ver agora como é que vai ser. Aí o Paulo fala algo que, com certeza, algumas pessoas, não todas, eu começando a refletir e a ficha cair. Eu já falei isso em outros termos. Para vocês da turma do sou direita, mas voto nulo, né? Frouxo, é tudo igual. Só falo uma coisa. Imagine o fique em casa sem Bolsonaro presidente. Vendo o que tá acontecendo agora, imagine se não fosse Bolsonaro. Esses eventos que ninguém espera e que surge assim, pega todo mundo de surpresa. Isso não tá no plano de governo. Ninguém se candidata achando que isso vai acontecer. Eu sei que quando acontece, eu quero pelo menos alguém que tem um coração no lugar certo. Não é gênio, não é nada, mas tem um coração no lugar certo. E a tá realmente, né? Eu duvido, mas eu duvido que Bolsonaro tenha dito, não, União Nacional com a esquerda continua sendo a esquerda. E jamais falaria isso. Tem relatos, inclusive, de pessoas, deputados, parlamentares de esquerda falando isso. Não fica em casa, nem o Estado ficou para trás. É porque o Estado é petista, vai ganhar menos. Não teve isso. Não teve isso. Não teve isso. Mas a imprensa faz o que ela faz agora, faz há muito tempo. Aí, no cenário atual, esse vídeo tem duas partes. Não se empolga na primeira. Mas perguntando os isentões. Cadê os isentões? Cadê os isentões neste momento? Vamos ver os isentões, a turma da MBL. O seu tweet aqui, cara, ele até diz uma coisa, cara, que é bastante reveladora do que você faz, cara. No final aqui você coloca assim, conselhos não ouvem, né? Você tem uma impressão, né, ou uma convicção de que as pessoas têm que te ouvir acima de tudo. É como se você fosse um poder moderador da internet brasileira. O que o Nando Moura acha que é bom tem que ser feito. O que o Nando Moura não aprova não tem que ser feito. Então, sei lá, eu tô ganhando reconhecimento de pessoas que vão lá e dizem, pô, Arthur, bacana o que você tá fazendo. Isso é legal, cara. Isso é legal. Eu não nego que é legal. Eu gosto pra caramba de ver isso. Agora, você também faz isso, velho. E isso é uma coisa boa, mano. Isso é uma coisa boa. Sabe, Nando, velho? Toma cuidado um pouco, cara, com essa história de trono de pó, mano. Você fala tanto disso, né? O trono de pó, cuidado, não fique se vangloriando do trono de pó. No fim das contas, cara, você é um cara que fala demais do seu dinheiro e da sua fama. Cara, teve uma vez, eu não vou lembrar exatamente as brigas, teve uma briga que você teve com... Foi alguém do Angra, ou do Falaschi, ou o Mariucci, né? O Luiz Mariucci, eu não lembro agora. Você falou, cara, você não enche nem mais uma padaria. Você brigou uma vez com, acho que foi com o Caio Moura, eu não vou lembrar agora. É porque eu tô fazendo não sei quantos views por dia. É porque eu tenho dinheiro, porque eu não sei o que lá. Cara, para um pouco, velho. Ouça os seus próprios conselhos, velho. Ouça você os seus próprios conselhos. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. A impressão que as pessoas podem ter de você, e até os seus próprios inscritos estão tendo isso, cara. Tá tendo uns comentários assim dos seus próprios inscritos. É que você tá com uma certa dor de cotovelo do reconhecimento alheio.
Parece que quando é alguém fazendo uma coisa boa e sendo reconhecida por isso, e esse alguém não é você, você não gosta, cara. Né? Parece que só você pode fazer as coisas boas e ser reconhecido por isso. É o estado dos isentões. Só presta se forem eles. É a briga. E aí, no momento, tá um olhando pro outro, apontando o dedo. Aí tem a segunda parte. Falando, não se empolga. Ele revela aí um pouco de quem é Nando Moura, né? Um grande cabo eleitoral do Lula. Aí depois ele volta. Eu faço de tudo pra não brigar com ele. Eu faço de tudo, cara. É um cara que eu não quero brigar. Por quê? Porque ele é um cara, que ele é tão odiado pelos bolsonaristas e pelos petistas que eu olho esse cara, falo, puta, cara, eu sei a trincheira que ele tá. Eu sei a luta que ele tá travando. Eu quero ter empatia, eu quero estar junto com esse cara. Mas não dá, velho. Sabe, quando eu vejo comentários como esse, por exemplo, esse aqui, ó, o Tiff, né, mandou assim, e chegou o dia em que o Nando Moura está defendendo abertamente o governo do PT. Triste fim. Aí depois outro cara, o Gordão Ucrânia, o Anão já bloqueou todos que questionam ele, está blindado na bolha de sensibilidade. Quando eu vejo bolsonarista, né, e petista atacando o Nando Moura, a minha vontade é, cara, eu quero passar pano pro Nando Moura. Eu quero ver aqui como é que eu faço. Só que não dá, mano. Mas vamos lá, Nando, em primeiro lugar, assim, cara, por quê, velho? Cara, por quê? Você acha que nesse momento... Nem precisa mais. Então, assim, tem a tragédia, tem tudo, o cara vê que as coisas estão erradas, mas, ai, o bolsonarista critica ele. O cara está fazendo algo errado. Mas por que está sendo criticado pelo bolsonarista? Aí não presta. Não sei se vocês acompanharam. Quem está ajudando bastante lá no sul do Brasil é o Nego Di. E aí Nando Moura fez um vídeo atacando o cara de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Por quê? Porque não é ele que está ajudando. Tem que ajudar ainda do jeito que ele quer. É um absurdo sem igual. Aí as pessoas apontam, mostram. Aí o MBL, não pode, mas como assim? Como assim? Tá sendo criticado? Não pode. Então vou ter que ficar do lado do Nando Moura, mesmo ele estando errado, mesmo eu sabendo que ele está errado, mas o importante é estar contra o bolsonarista. Como é que um país desse tem como dar certo? Aí, seguindo nessa mesma linha, só porque é bolsonarista não pode? Antes de chegar lá, se liga nisso daqui. A turma da imprensa segue com sua vontade de emplacar a narrativazinha. O atual governador do estado do Rio Grande do Sul, primeiro mandato, 2019, operou o maior desmonte das políticas protetivas do meio ambiente, que foram definidas em 9 anos de intensos debates com diferentes setores da sociedade, que constituiu o Código Ambiental. Isso foi demolido, completamente exaurido. É os zongueiros. Ele deu uma rasteira nos zongueiros. Aí tá lá o cara da Globo News. Aí vai na Folha de São Paulo. A tragédia no Rio Grande do Sul tem potencial para mudar a maneira como o país lida com a emergência climática, né? Vocês já viram a imprensa tratar da emergência da segurança pública? Segurança pública não é emergência. Transporte público não é emergência. Fome não é emergência. Violência não é emergência. Emergência é só o clima. Só o clima. Não existe emergência para pobreza. Não existe. Eles não ligam para... Olha, camisa bonitinha, né? Passada, cabelinho cortado, barba feita, no ar-condicionado de um bonito prédio em São Paulo. Tu acha que liga para pobre? Tu acha? Emergência só climática. Nova Língua, 1984. Atenção, brasileiros, anotem. Atualização do dicionário linguístico. Enchentes? Não. Crise climática. Críticas ao governo? Fake news. Influência oportunista? Agora? Filantropia. Intervenção dos Estados Unidos? Colaboração bilateral. Mais alguma? Eu até respondi. Desabrigados viraram refugiados climáticos. Anitta é bloqueada pelo Lira. Então ela apareceu para cobrar ele e o Pacheco, menos o Lula, para atuarem na crise climática. Pediu ainda que as pessoas só votem em quem estiver comprometido com as mudanças do clima.
A tropa da crise climática entrará em ação muito mais forte se a direita não souber passar a sua mensagem, especialmente num momento como esse. Perderá o discurso assim como perdeu durante o Fique em Casa. Passará apenas a visão de pessoas insensíveis e terá que correr atrás do prejuízo. Precisamos sair disso. O orgulhoso "eu avisei" pós-tragédia não recupera o estrago que foi feito. Tu tá falando o que no final do dia? O que tá acontecendo lá, você tá vendo, tá todo mundo tentando avançar com a agenda, avançar com a agenda, avançar com a agenda. Se a direita não entender realmente um pouco do que se trata dessa agenda que essas pessoas querem avançar, eles vão capturar a agenda. E eles vão emplacar o que eles fizeram durante o Fique em Casa. Então, é ter a ponderação de pontuar as coisas. Aqui, aquilo outro, que fazem sentido, que as pessoas consigam entender. Colocar em termos mais fáceis. E depois que acabar falar, eu avisei, votou no Lula, etc. Isso não vai dar certo, se vira contra. Então é um momento que o assunto está no ar e precisa saber lidar com eles. Aí vejam só como são as coisas. Na live de ontem, teve um momento que eu achei extremamente intrigante. Um militante fez um superchat de R$5 para perguntar algo que ele deveria saber a resposta, mas ele precisa dar liderança nos seus guias, se a esquerda deve ou não deve apoiar. Tá ali, ó. João Pedro Campos doou R$5 e disse: Carlos Bolsonaro apresentou um PL proibindo a atuação da Fundação Ford, Open Society, Gates e outras ONGs imperialistas. A esquerda deve apoiar? Por que não? Só porque é o Carlos Bolsonaro? É igual Arthur. É igual Nando Moura. As pessoas não ligam pro Brasil. Não ligam pro Brasil. Porque se ligasse, não se importava. Não se importava de onde vem. O importante não é solucionar o problema. Por isso que eu gosto do perfil da Gringa Brasília. Por mais que seja uma pessoa de esquerda, eu vejo coerência. A menina consegue, assim, ó, ver que críticas ao governo viraram fake news. Não é que votou no Lula. Aí fala assim, ó, projeto contra a atuação das ONGs imperialistas no Brasil, eu apoio até que seja protocolado pelo cavalo, pela vaca, pelo capeta. Rapaz, não dá. O certo tem que ser o certo. Não dá pra ter essa cegueira. O ódio dessa gente. Aí, olha a fala dele, né? Em relação a isso. Vamos continuar nesse tema? Responde essa pergunta aqui do João Pedro, que ele fala assim, sobre esse PL proibindo a atuação de Fundação Ford, Open Society, Fundação Gates, etc. Você acha que a esquerda deveria apoiar uma proposta desse tipo? Eu não vi a proposta, né? Eu acho que a esquerda deveria ter uma proposta dessa natureza. São órgãos de governos estrangeiros e são instrumentos de desestabilização política de governos democráticos, né? E não responde. Não fala assim, poxa, não sei, mas vou procurar. Ó, não sei do que se trata, mas se a proposta falar disso, nós devemos apoiar. Ele sabe que essas ONGs não trabalham em prol do Brasil. Mas veio do Carlos Bolsonaro. O importante não é o Brasil avançar. O importante é o poder. É o seu lado. Eu acho que a direita, no final do dia, nem é direita. Sabe por que eu digo isso? Porque normalmente, assim, um grupo político, né, ele é determinado por uma determinada ideologia. Qual é a ideologia da direita? Não tem. A boa não tem. Não tem. Qual é a ideologia que pauta a direita nas redes sociais? Não tem. A direita brasileira, a única ideologia que ela tem se chama senso comum e valores cristãos que aprenderam com a mãe e com a avó. Com o pai, com o avô, com o tio. Só. O que a direita tem? Que valor que tem? Né? Pega o marxismo, trotskismo, stalinismo, esse negócio todo que o pessoal defende. Escola de Frankfurt. Aí, não, quando se diz que no Brasil, não, somos conservadores. Que conservador que você é? De qual linha? Baseado em quê? O conservadorismo brasileiro é basicamente pessoas que estão preocupadas com valores morais basilares
de qualquer sociedade saudável. Só isso. Só isso. A ideologia da direita brasileira é amar o Brasil. Só tem isso. Só tem... a cara da direita brasileira é o Brasil, só. Porque qualquer pessoa que aparece, qualquer oportunista, falou duas palavras bonitinhas, que faz sentido, e que, poxa, é o que o Brasil precisa, a direita já abraça. Isso é um sinal que a preocupação da direita no final do dia é o Brasil. Enquanto a esquerda não está preocupada com o Brasil. Está preocupada em ganhar popularidade, avançar com sua própria agenda. Aí já que eles falam do Carlos Bolsonaro, tá imparável o homem. Ele compartilhou uma notícia que é um compilado, não tava bonitinho assim, né, quando ele compartilhou. Mas pra eu levar pro Atlas, tem que dar aquela ajeitada, né? Pra pessoa não precisar clicar no link de todas para ler a notícia na íntegra e poder ver quando a gente escreve lá que não é mentira. Ele compartilhou a notícia do blog Um Só Planeta, que é um blog da Globo, como vocês podem ver ali, que tem como parceiros a Gerdau, o Banco do Brasil, outras empresas ali, CNH do Boi, as tentativas da pecuária brasileira para unificar dados e estar em dia com a agenda SG. Aí o Carlos, não sei se ele percebeu, acho que ele deu uma resposta muito boa, fez um tweet muito bom. Calma que vem muito mais cerceamento por aí. Por trás da rastreabilidade do boi, para atender a agenda SG, está o plano de grandes monopolistas de excluir do jogo os pequenos e médios produtores, que não têm capital para se adequar a centenas de exigências draconianas ambientais de governantes sociais atreladas à sigla. E monopólio, diga-se, é sinônimo de preços mais caros, menor qualidade, salários menores e escassez. O SG é o cavalo de Troia da sabotagem comercial sobre o Brasil. Seremos um enorme pasto vazio atendendo a interesses econômicos estrangeiros. Parabéns, Luiz Inácio, entregando o Brasil aos imperialistas mais uma vez. Olha a estrutura como está o tweet. Ele começa falando, ó, por trás da rastreabilidade, essa pauta aí bonitinha. O que é que está por trás disso? Aí ele explica, ó, é uma questão econômica. E é do que contra o quê? Dos grandes contra os pequenos e médios. Por quê? Porque existe um custo de adaptação, exigências. Você vê, ele constrói a coisa de uma forma que o povo consegue entender. E monopólio, sinônimo de... E depois ele explica, e qual é o problema disso no final do dia? Não é uma competição comercial? Cara, o problema disso no final do dia é que um monopólio está sempre atrelado a preços mais caros, menor qualidade, salários menores e escassez. Ele está explicando o cidadão comum, eu nem sei se ele percebeu isso. O problema, os envolvidos no problema, o que está por trás do problema e como aquele problema vai afetar o cidadão comum. É pedir demais? Uns deputados assim? Mais uns assim? Ah, nem lembrava, lembrei aqui agora. Ontem, umas 9 da manhã, o vídeo tinha uns 40 minutos no ar, eu recebi um WhatsApp do Maurício do vôlei, falando que realmente parece uma porcaria, e ele ia tirar. Extremamente educado, fiquei muito surpreso, que normalmente político não gosta de ser criticado. Eu até respondi, falei, pô, bacana, cara, amanhã farei questão de falar em vídeo, acho muito valoroso pedir desculpa, não falei nada, não dei nenhum conselho, mas realmente acho valoroso, acho importante reconhecer quando errou. Parabéns de coração. Não falei nada no Twitter, porque apoia um pouquinho aí, né, faz parte... Fez, a gente desculpa, mas apanha um pouquinho. Tem um castigo, tem que ter o castigo. Deixei o dia todo lá, enchendo o saco. Eu vi que, acho que de umas 2 da tarde, a Ana Paula Henkel entrou em contato com ele, avisou lá no Twitter. Eu falei, não, amanhã no vídeo eu aviso, deixa ele passar o dia aí, tudo bonitinho, pra aprender. Pra na próxima, falar, rapaz, na próxima vai ser assim de novo. Porque tem que ser assim, né? Tem que ser assim. A direita, ela não é a esquerda, é o Brasil. Se a proposta é ruim, a proposta é ruim. Proposta é ruim, proposta é ruim. Quem tá preocupado se a proposta é de esquerda ou de direita é a turma da esquerda. Vai lá. Vocês não estão preocupados com nada. Minha preocupação é isso daqui, ó. Isso aqui eu achei preocupante. Importante o governo tá fazendo, falei mais cedo. Você estima aí 50 bilhões de ajuda, tudo bem. Pô, bacana. Bacana. Mas os levantamentos feitos pelos especialistas acham que 51 bilhões é pouco. Eu acho que vai ser mais de 100. E o Rafael Machado, que não é direita, não se classifica como direita, mas também não se classifica como esquerda, ele
comenta, e eu vi esse comentário também no Davi, ou David Decache, que é um assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados. Eles falam o seguinte, ó, desse dinheiro todo, mais ou menos ali, ó, 200 milhões é para obra de reconstrução. Ou seja, muito sendo liberado, que é para ajudar as pessoas, além de crédito, papá, bom salarial, um dinheiro aí para a turma meio que se virar, mas como o estado do Rio Grande do Sul será construído? Vai deixar para trás? É isso? Não, se vira aí vocês. Vida que segue, irmão, a culpa não é minha. Vai lavar as mãos, só isso. A situação é séria, seríssima, seríssima. É um assunto que tem que ser tratado, não pode ser jogado em segundo plano. Precisa se pensar o que fazer em relação a isso daí. Não vai dar para falar sobre o quarto tema, que é umas coisas ligadas à imprensa, o que ela anda aprontando, mas que eu falei no início do vídeo, só para a primeira notícia do quinto, para a gente terminar. Governo Lula vive melhor momento do ano e equipe espera alta na aprovação do presidente. E se você acha que é uma matéria antiga, não, é de ontem, 9 da manhã. Segundo o Valdo Cruz aí, gente, é para o melhor momento. Nas palavras de um assessor presidencial, este é o melhor momento da gestão lula neste ano, marcado por brigas entre o governo e seus aliados na Câmara e no Senado e queda na aprovação da administração petista. A expectativa, segundo assessores, é que esse bom momento tenha impactos positivos na avaliação do governo e ajude a elevar a aprovação do trabalho do presidente perante a população. Vocês acham que a população está vendo como um grande momento? Ai, é o Brasil. É o Brasil. Enfim, fico por aqui. Aquele de sempre. Se quiser apoiar, tem a turma do Sul apoiar, né? Mais prioridade. Mas tem um ato, se quiser assinar, porque é o ato realmente só uma coisa. Os vídeos que eu dei play, vou mandar no Telegram. O link tá aqui na descrição, como tudo. Só peço aí que as notícias importantes que você viu, recorta, manda pra alguém. Manda o link também depois. Ainda mais se a pessoa se interessar, mas vê umas coisinhas assim, ó, todo vídeo. Faz esse compromisso. Uma notícia que você vê assim, fala, rapaz, isso aqui é interessante. Tente mandar para uma pessoa que não acompanha a política diariamente. Para mostrar para ela que temos que pensar no país. Se deixar de lado, é pior. Por mais que pareça que as coisas não se resolvam, no mínimo é um freio para tentar frear, né, o que está vindo pela frente. Que o cenário não é bom, não é bacana. Fico por aqui. Volto amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!